Chegamos hoje no quarto domingo, quarta semana da nossa campanha Um Mês para Viver. Já vimos tanta coisa aqui, já vimos que a campanha não fala a respeito de morte, apesar de perguntar o que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias para viver. Não é uma campanha que fala de morte, mas é uma campanha que fala de vida, que fala a respeito de uma vida sem arrependimentos, a não ser os arrependimentos de que a Bíblia chama de obras mortas, a não ser do arrependimento de quem nós somos sem o Senhor, que é o que nos leva para perto dEle. Fora isso, para que nós possamos aproveitar cada momento na presença de Deus. Esta campanha não tem o objetivo de te levar a viver como se não houvesse amanhã. Vender tudo ou aproveitar e gastar e viver como se nada importasse, como se nada existisse. Muito ao contrário disso, você já viu, a tese central é essa pergunta: o que você faria? O que você mudaria na sua vida? O que seria diferente na sua maneira de lidar com a tua espiritualidade, com a maneira que você lida com a vida, a maneira que você lida com as pessoas, a maneira como você demonstra amor por Deus e pelos outros, mesmo em meio a qualquer situação, dificuldade, problema. Deus tem para mim e para você a capacitação para viver uma vida e uma vida em abundância. Uma frase que foi falada aqui, que a morte é mais universal que a vida, porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Viver é diferente de viver, né? Nós não simplesmente existimos, mas nós vivemos. E o objetivo é que você aproveite os teus dias, aproveite todos os dias, todos os presentes que o Senhor lhe dá, que você aproveite para viver o teu traço, esse período entre o teu nascimento e o momento que você partir daqui, para que você possa viver de uma forma apaixonada, para que você possa agradecer a Deus todos os dias, pelo dia que nasceu, agradecer ao Senhor pela tua saúde, agradecer ao Senhor inclusive pelos teus problemas que te fazem crescer a cada dia, que você possa amar as pessoas, que você possa perdoar as pessoas, que você possa pedir perdão, se assim for necessário, que você deixe de ser centrado, e eu me incluo em tudo isso, se você deixe de ser centrado em si mesmo, mas passe a estar centrado em Deus e na sua palavra, que você não tenha um relacionamento superficial com o Senhor, mas que você possa ter um relacionamento profundo com Ele. E ao entender tudo isso, na primeira semana, vivendo apaixonadamente, na segunda semana, amando completamente, na terceira semana, aprendendo humildemente, nós entramos nessa semana que é partindo corajosamente. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar a respeito de passar por essa terra, não simplesmente existindo, mas vivendo, deixando pegadas eternas. Pensa um pouquinho nisso aí, olha que chique, né? Eu vou passar por essa vida deixando pegadas eternas. Quer dizer que quando eu sair daqui, aquilo que eu fiz vai ter reflexo, vai continuar refletindo, tanto na eternidade, quanto na realidade das pessoas que viveram comigo, através das pessoas que tiveram contato com aquilo que eu sou. Pega a tua Bíblia junto comigo, Provérbios capítulo 10, versículo 7. Provérbios capítulo 10, versículo 7. Um texto forte, um texto que vai nos fazer refletir bastante a respeito disso. Partindo corajosamente, quer dizer, se eu tivesse que partir dessa terra hoje, eu faria isso de uma maneira corajosa. Eu não estou falando para você sair daí sendo corajoso, sem se preocupar com os perigos que existem, não tem nada a ver com isso, mas é vivendo de uma maneira corajosa, para que você esteja pronto em todo e qualquer momento, se for necessário, se Deus assim quiser te chamar para perto dele. Olha o que diz Provérbios 10, 7, diz assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios
apodrecerá. Provérbios 10, 7, numa outra versão, linguagem de hoje, que está aqui na tela, diz assim: os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Como você quer viver? Você quer viver como alguém que deixou pegadas eternas, como alguém que, justo diante do Senhor, justificado por Jesus, e ser lembrado como uma bênção? Diz que a memória dos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios, daqueles que vivem como se Deus não existisse, ou não estão preocupados com aquilo que Deus pensa, o seu nome apodrecerá, ou logo serão esquecidos. Mais um texto junto comigo, acompanha aqui na tela. Provérbios 11, 28, na versão A Mensagem, diz assim: uma vida dedicada às coisas materiais, está aí mesmo, né? Uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente, cheia de flores. Olha a diferença. E eu vou te perguntando, como você quer viver? A vida dedicada simplesmente ao que você consegue enxergar, as coisas materiais, é um tronco cortado. Mas a vida moldada por Deus é uma vida, é uma árvore florescente, que dá flores, que dá frutos. Um texto, uma outra frase diz assim: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. Por que eu joguei tudo isso? Para que você vá pensando a respeito de para quê ou pelo que você está vivendo. A pergunta é: você está preparado para partir? Você está preparado para deixar este mundo? E hoje sim, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Se você tivesse que partir hoje daqui, se os seus dias tivessem fim, o que você fez que valeu a pena? Sabe, você já viveu uma vida em família como você esperava? Você já criou filhos? Você já teve oportunidade de influenciar alguém, trazer para perto de Jesus? Você já está vivendo uma vida perto de Jesus? Você tá preocupado com as coisas deste mundo, ou você está preocupado com a sua eternidade? Afinal, a minha vida e a tua vida têm duas características. A nossa vida aqui na terra é única, diga única. E a nossa vida espiritual é eterna, diga eterna. Por quê? Se eu souber disso, que a minha vida é única, os dias que eu tiver aqui nessa terra, todos os anos que Deus quiser me dar, ela é única. A Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma só vez, e então virá o juízo. Quer dizer que eu não vou viver novamente, eu não vou reencarnar quantas vezes for preciso, não. Eu tenho uma única vida para viver, eu tenho os meus dias para viver e para decidir. E para viver como alguém que decidiu onde quer passar a sua eternidade. Afinal, a minha vida é única e eterna. E a minha eternidade eu posso viver ao lado de Deus ou separado dele. Para ilustrar um pouquinho, eu quero falar de algo que aconteceu na minha vida, uma historinha para vocês. Eu gosto muito, né, de ir na praia e brincar na areia. Eu gosto até hoje de fazer isso, né? Agora é bom que tem uma desculpa, que tem a Sofia, né? Aí eu posso brincar com a Sofia na areia. Mas na verdade eu gosto mesmo, né, de brincar na areia. E sempre gostei de fazer castelinho na areia. Quem já fez castelinho na areia? Tá? Bastante gente, é bem legal. É muito divertido fazer castelinho na areia. Mas teve uma vez que eu e alguns amigos meus nos superamos. Era eu e os filhos da pastora Sueli, do pastor Luiz, né, eram muito meus amigos. A gente foi para a praia junto aqui no Paraná uma vez, e lá tinha muita areia, e a gente foi preparado. A gente levou pá, né, cada um, a gente levou aqueles rastel, a gente levou enxada, a gente foi cheio de apetrecho mesmo, né? Eu tinha uns 10, 11 anos, eu imagino. Por aí, e nós fomos lá para a praia preparado para fazer o senhor de um castelo, e nós fizemos, sabe, a gente trabalhou, a gente cavou, a gente fez com torres, a gente fez um grande muro ao redor, a gente cavou um fosso ao redor, porque pensou assim, a água do mar vai vir, né, e quando a água do mar vir, então vai entrar nesse fosso aqui. A gente cavou túneis, né, foi um negócio de louco assim, sem brincadeira, desse tamanho assim, ó,
né, o negócio que a gente fez para nós era o máximo, era o melhor castelo do sul do mundo. A gente acabou de fazer o castelo, já estava ficando noite, e a gente foi embora realizado, feliz da vida porque tinha feito um senhor de um castelo na areia. E aí, né, no outro dia de manhã, lá pelas 10 da madrugada, a gente acordou e foi lá para ver como é que estava o nosso castelo. Chegamos lá, todo felizes da vida, nosso castelo daquele tamanho, todo bonito, com tudo que a gente tinha enfeitado, totalmente destruído. Totalmente, né? Só tinha sobrado assim uma areia um pouco mais alta do que as outras. Totalmente acabado, sem valor nenhum. E isso é muito próximo do que algumas pessoas vivem nas suas vidas. Muitas pessoas constroem castelos na areia. Muitas pessoas vivem simplesmente por aquilo que podem enxergar. Muitas pessoas trabalham, estudam, vão e fazem e acontecem e se preocupam com as coisas aqui dessa terra, e talvez com dinheiro, e talvez com alegrias momentâneas aqui, e talvez com tantas outras coisas que não são ruins em si, preste bem atenção nisso, coisas que não são ruins em si mesmas, mas coisas que são apenas castelos feitos na areia, porque a maré vai se levantar para todo mundo vai partir dessa terra. E talvez muitas pessoas cheguem ao final da sua vida e por mais que tenham sido os melhores sucedidos nas suas áreas de atuação, por mais que tenham conseguido alcançar fama, dinheiro, enfim, tudo aquilo que nós e a nossa carne, a nossa vida possam almejar, vão olhar para trás e a única coisa que vai poder ser dita é: não sobrou nada. Nós fomos feitos não simplesmente para ficar trocando o canal da nossa televisão, não simplesmente para ficar passando de um site após outro site na internet, não simplesmente para ficar jogando conversa fora. Nós existimos para algo muito, muito maior. E a pergunta é: o que você tem construído? Sobre o que? Ou baseado em que? Ou o que você tem feito que vai durar? Sabe, a sua existência nessa terra não pode se resumir a construir castelos de areia sobre as areias da vida. Não tem como a gente ficar só nisso. Não tem como nós ficarmos só nisso. Jesus, certa vez, disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Diga, de que adianta? Para quê? O que vai acontecer? A vida acaba, tudo vai passar, tudo vai ficar para trás, e os castelos de areia vão ser tomados pelas marés, e nada vai sobrar, a não ser aquilo que é eterno. E eu quero falar para você nessa noite a respeito de coisas que são eternas. Eu vou tocar em assuntos aqui que são do dia a dia, assuntos que fazem parte da nossa existência aqui, mas podem ter impacto na nossa eternidade. Além de ter impacto na nossa eternidade, são coisas que vão nos fazer pensar a respeito do que vai sobrar quando você partir daqui. O que vai sobrar? O seu legado. Sabe o que é legado? É a tua influência, é aquilo que você deixou para trás, é aquilo que talvez seus netos e os seus bisnetos digam: olha, como meu bisavô dizia, era assim e assim. Ou aquilo que eu fiz, aquilo que eu construí, aquelas pessoas que eu influenciei positivamente. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta viver como se não houvesse amanhã? De que adianta ter sucesso em tudo aqui nessa terra se nós não tivermos aquilo que fica para depois? Eu quero dizer para você que você pode sim viver e ter sucesso aqui, e ter o teu trabalho e dar o melhor no seu trabalho. Você pode sim conquistar recursos materiais, porque a Bíblia diz que eles são bênção do Senhor, mas você tem que lembrar que tudo isso, sucesso, a fama, a alegria aqui, as amizades, tudo, são castelos de areia, e que apenas algumas coisas ficam para sempre. Nós estamos no 22º dia da nossa campanha, um mês para viver. Você tem visto através dessas mensagens, você tem acompanhado nos pequenos grupos. Se você não tem acompanhado, eu convido você essa semana a se integrar no pequeno grupo e acompanhar a ampliação dessas discussões a respeito de um mês para viver.
nós temos visto através dos devocionais, dia após dia, a importância de nós vivermos para aquilo que é eterno. E a palavra dessa noite tem por objetivo nós avaliemos a nossa própria vida. E nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que eu posso fazer para partir corajosamente quando chegar o meu tempo. Para que quando chegar o meu dia de não estar mais aqui, quando chegar o meu dia de sim morrer, a gente tem medo de falar essa palavra, né? Parece tão feio falar, mas é normal, é natural. A Bíblia fala da morte com muita naturalidade. Por quê? Porque para Deus, porque para a Bíblia, a morte física é apenas uma separação. É apenas uma separação entre aquilo que existe naturalmente falando e aquilo que existe espiritualmente. Mas você é eterno. Eu sou eterno e eu vou viver essa vida. Então nós vamos ver aqui algumas questões que vão te ajudar a descobrir se você está preparado ou não para partir corajosamente. Primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito de influência. Fale, influência. Tá? Não perca a oportunidade de influenciar positivamente as pessoas ao teu redor. Não perca a oportunidade de olhar para o teu círculo de relacionamentos, olhar para a tua família, olhar para os teus amigos, olhar para as tuas amizades e fazer uma avaliação, dizendo, olha, quem está influenciando e quem está sendo influenciado. Será que vale a pena ou não vale a pena eu ficar perto dessa pessoa, eu viver dessa forma, se eu não estou influenciando positivamente e nem sendo influenciado positivamente, tá? Isso no próprio nome diz. Se você não este relacionamento, esta amizade, este círculo não está te fazendo crescer, tá? Como pessoa, não está te fazendo chegar mais perto de Deus, não está te fazendo bem nenhum, aí você vai dizer, opa, tem coisa errada aqui. Eu preciso viver como alguém que influencia positivamente. O que você tem ensinado para as pessoas? O que as pessoas têm visto em você? Ou o que você tem aprendido dos outros? Como você tem vivido a sua vida? Sabe por que isso fica? Existem pessoas, e com certeza você vai lembrar de pessoas que já partiram dessa terra e que você lembra delas muito positivamente. Pessoas que te ajudaram, pessoas que fizeram bem para você, pessoas que falaram algo para você no momento que você estava precisando, pessoas que fizeram a diferença na sua existência. Sabe, essas palavras ditas, esta mão estendida, essas ajudas dadas que talvez todos nós podemos lembrar a respeito de pessoas que já partiram, vão ficar para a eternidade. Porque estes valores vão ser passados adiante, porque essas verdades vão ecoar além do tempo em que essas pessoas viveram aqui. Pense nisso. O que você quer deixar? Que frase vai resumir a sua vida quando ela acabar? O que as pessoas vão falar de você, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, as pessoas que convivem com você? Sabe? Isso nos tira um pouco do chão, porque a gente está preparado para viver o aqui, viver o agora, mas a gente não está muitas vezes preparado para partir corajosamente. Quero falar para vocês dentro de influência, a respeito da influência e da diferença que nós podemos fazer quando nós influenciamos os nossos filhos para perto do Senhor. Se você já tem filhos, seus filhos já estão criados, por assim dizer, ou você vai ter filhos, você precisa ouvir isso. Sabe, o que você tem deixado? Ou o que você pretende deixar para os seus filhos? Que valores você pode passar adiante que vão fazer diferença na vida deles? Sabe, talvez você não tenha boas recordações. Talvez o legado que tenha sido deixado para você nesta área não tenha sido tão bom. Talvez os exemplos que você trouxe de casa estão te prejudicando até hoje. Você tem a oportunidade de inverter esse quadro. Você tem a oportunidade de passar adiante, de passar para os teus filhos, de passar valores eternos, falar a respeito da importância da família, falar a respeito do que deve ser o casamento,
passar o conceito de como é importante termos um relacionamento com Deus, um relacionamento com as pessoas, o valor do trabalho, o valor da honestidade, tantas coisas que nós, preste bem atenção nessa palavra, intencionalmente, com intenção, com propósito, precisamos passar para os nossos filhos, porque a vida passa, os filhos crescem, eles seguem a vida, mas os ensinamentos que você deixar, as coisas que você falar podem passar além desta geração, podem influenciar muitas gerações. Eu tenho certeza que muitos valores que você tem, você diz, não, eu sempre aprendi desde pequeno a ser honesto, eu sempre aprendi o valor do trabalho duro. Com quem você aprendeu? Quem você viu? Quem você viu fazendo isso? Alguém te influenciou? Alguém plantou esse valor no teu coração? O valor a respeito de Deus, talvez até não da maneira correta, da maneira como você conhece hoje, ou está buscando conhecer, mas precisamos amar a Deus, precisamos chegar perto de Deus, precisamos ter um relacionamento com as pessoas, eu preciso lidar bem com a minha família. Isso nos leva para um texto de Filipenses 2:4, pode colocar aqui para nós, que fala a respeito de ultrapassar as barreiras do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio eu. Diz assim: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Perceba como isso é contrário a tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve. Percebe como aqui a Bíblia vai bater de frente com alguns valores que estão sendo pregados, vamos dizer assim, pela sociedade, pela mídia, por tantas coisas. Hoje os valores são: cuida da tua vida, não importa com os outros. E é verdade, cada um tem que cuidar da sua vida, não? Nós não precisamos nos preocupar, né, pelos outros, não precisamos nos meter na vida dos outros. É isso a Bíblia fala conta também. Mas existe um egoísmo muito grande. Olha, só se importe contigo, o resto é resto. Viva para você mesmo. O importante é ser feliz. O importante é correr atrás da felicidade. E a Bíblia diz: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vai de encontro àquilo que o mundo prega, vai contra. E nós precisamos escolher com que valor a gente fica. Com a Bíblia, com aquilo que Deus tem para mim, ou com o meu próprio egoísmo. Isso me confrontou muito. Porque mesmo tendo sido passado para mim sempre pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus familiares, pela minha discipuladora, enfim, tantos valores de se importar com os outros, na hora do vamos ver, a gente é egoísta. Na hora do vamos ver, a gente não se importa tanto assim com a diferença que nós estamos fazendo na vida do outro. Eu vou falar o que dá na minha cabeça, o outro entende o que ele quiser. Não importa o que o outro vai entender. Importa o que no sentido positivo, aquilo que as pessoas estão pensando de você no sentido da tua reputação. Se você fizer tudo certo diante de Deus, diante das pessoas, e ainda assim houver perseguição contra você, as pessoas entenderem errado, as pessoas não gostarem de você, paciência, entrega para Deus e segue a tua vida. É isso que a Bíblia diz. Mas no que depender de você, a Bíblia diz, no que depender de vós, buscar e viver em paz com todo mundo. Buscar viver em paz com todo mundo. Para ilustrar isso, tem uma historinha bem legal que está no livro, Um Mês para Viver, de um empresário que chegou na praia e, olhando para a praia naquela manhã, assim, ele viu um monte, centenas, milhares de estrelas do mar. Estrela do mar que tinha sido trazida pela maré, estavam ali espalhadas por toda aquela areia, por toda aquela praia. Muitas e muitas e milhares de estrelas do mar. E a estrela do mar, ela precisa ficar dentro da água, porque senão o sol vai bater, o sol vai secar e ela vai morrer. E aquele empresário olhou e viu um menino, né, um menino pequenininho, pegando uma por uma estrelinha do mar e arremessando de volta para dentro da água e de volta para dentro da água. E aquele empresário, pego pelo pragmatismo, pela maneira de pensar egoísta, por aqui, olha, aquilo que dá certo, aquilo que faz diferença, segundo uma maneira direta de pensar, ele chegou lá e falou para o menino assim: olha,
pensa bem aqui comigo. Pensa bem, uma maneira totalmente irracional. Não vai fazer diferença você salvar essas estrelinhas do mar aí. Porque se você ficar aí até as 10 da manhã, quando o sol vai estar forte, elas vão começar a morrer, você vai ter conseguido jogar aí talvez umas 100, 200, 300 estrelas do mar. Mas existem milhares, centenas de milhares de estrelas do mar aqui espalhadas. Que diferença isso vai fazer? É aquele menino, né? Deu uma grande lição naquele empresário, pegou uma e falou, para essa aqui eu vou fazer diferença. E jogou ela de volta para dentro do mar. Se a gente for olhar para o mundo em que a gente vive, se a gente for olhar para tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de salvação, para tantas coisas terríveis que existem por aí, a gente pode pensar, mas não adianta. Viva a tua vida, segue o jogo. Não adianta. Você vai conseguir 1, 2, 3, 4, você vai conseguir influenciar talvez algumas centenas durante a sua vida inteira, mas e todas as outras bilhões de pessoas? Mas aquelas pessoas a quem você influenciar e que você fizer a diferença na vida delas, para elas vai fazer muita diferença. Se nós entendermos que nós só temos uma vida, que a nossa vida é única e que ela é eterna e que ela deixa pegadas eternas nas nossas gerações, o nosso legado fica. Não tem como nós vivermos inconsequentemente em relação às outras pessoas. Não tem como eu viver sem influenciar a minha família, sem influenciar em todas as áreas. Os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas a que eu amo, as pessoas até que eu não amo tanto assim. Eu preciso entender que isso vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Como está a tua vida em relação à influência? Mas eu quero falar de outra coisa aqui, além da influência. Algo totalmente, talvez a coisa mais material que exista. Vamos ver se você pensa igual eu. Qual é a coisa mais material que existe? O símbolo daquilo que é material. Dinheiro, tá? Dinheiro. O símbolo daquilo que é material. A Bíblia nos mostra que a maneira como nós lidamos com o dinheiro, com as finanças, com esses valores temporais, vai falar muito a respeito dos meus valores reais. Vai falar muito a respeito de como eu enxergo o meu próprio Deus. Tanto que Jesus, em certa ocasião, falou, olha, vocês não podem servir a 2 senhores, ou a 2 deuses nesse caso. Vocês não podem servir a Deus, o Senhor, e ao dinheiro. Não tem como. Você tem que escolher pelo que você vai viver. Você tem que escolher pelo que você vai lutar. Eu quero perguntar para você, como você está gastando o teu dinheiro? Como eu estou gastando o meu dinheiro? Como eu estou investindo? Como eu estou vivendo? E talvez a gente possa pensar, mas isso aí é pergunta para rico, né? Como você está gastando o teu dinheiro? Eu estou sempre meio que nem arroz de terceira, né? Sempre meio quebrado. Mas quando a gente fala disso, eu quero falar um pouquinho a respeito de contentamento. Só da gente estar no Brasil e não no Sudão, só da gente estar no Paraná e não no Mali, só de a gente estar em Marechal Cândido Rondon e não em Nairobi, já é uma força, já deve existir em nós um contentamento suficiente para dizer, sim, eu quero encarar os recursos materiais da maneira que Deus tem para mim. Existe um dado que diz que mais ou menos 3 bilhões, 1 milhão é 1000 vezes 1000 e 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão. Tá? Então 3 bilhões, metade praticamente da população mundial vive com menos de $1 por dia. Menos de $1 por dia. Isso não deve nos deixar ou nos fazer sentir culpados ou nos fazer, meu Deus, como é que tá? Não, eu devo viver a minha vida, eu posso continuar, eu tenho que trabalhar, mas é para que eu tenha a perspectiva do que é o dinheiro, de como existe uma desigualdade muito grande e como sim, eu posso viver, eu posso trabalhar, eu posso ganhar o meu dinheiro, mas ele não pode ser o meu Deus. Eu não posso trabalhar para ele, mas que ele trabalhe para mim. Veja a diferença. Eu não posso trabalhar para o dinheiro tem que trabalhar para mim. O dinheiro tem que ser meu servo e não eu servo do dinheiro.
Deus deve ser meu Deus e não o dinheiro. Certa vez, Jesus estava falando a respeito, isso está lá em Lucas 19, Jesus estava falando a respeito de coisas eternas, coisas espirituais, coisas eternas, coisas que vão ultrapassar a barreira do tempo aqui. E aí, um certo homem, no meio do discurso de Jesus, diz que a Bíblia fala que ele disse, do meio da multidão, ele gritou: Jesus, fala para o meu irmão dividir a minha herança comigo. Né? Talvez aquele grito daquele homem fosse justo, talvez o irmão realmente precisasse dividir a herança com ele, talvez estivesse certo, mas Jesus aproveitou aquele momento para confrontar as motivações daquele homem e ensinar uma verdade que fica para todos nós até hoje. Jesus contou a história de um homem rico que guardava muitas coisas e que tinha muitas riquezas e que resolveu viver, que resolveu estocar as suas riquezas. Olha o que diz aqui no versículo 19 e 20 de Lucas 12, por isso que está errado aí, né? Lucas 12, 19 e 20, volta lá. Isso, Lucas 12, 19 e 20, diz assim, como se fosse o homem, né, da história de Jesus dizendo: e direi a mim mesmo, você tem uma grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, quer dizer, bobinho, né? Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha só, onde deve estar o nosso coração? Onde deve estar o nosso coração? Ele perguntou, e se essa noite você morrer, meu amigo? Quem vai ficar com isso? Ou, que diferença vai fazer para você? Que diferença vai fazer? Tudo isso passa. O dinheiro não, como a gente sempre fala, é um clichê da vida de todo mundo. O dinheiro não vai ser enterrado junto com você. Essa é a verdade. Mas aquilo que é eterno, aquilo que vai ficar, a minha vida com Deus, isso vai fazer diferença. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa de errado em ganhar dinheiro. A Bíblia fala muitas vezes a respeito da área financeira como sendo uma bênção, a respeito de como nós devemos trabalhar duro, a respeito de como nós podemos sim ganhar dinheiro, viver bem nessa terra, vivendo com generosidade, tantas coisas. Não estou falando contra o dinheiro. Quem não quer dinheiro, quem não gosta de dinheiro, daquilo que ele pode comprar, daquilo que você pode fazer, dos confortos que ele traz. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente: o dinheiro é um castelo de areia, não o nosso Deus. O dinheiro vai ficar, o dinheiro vai passar, mas a minha vida e a tua vida é eterna. Amém? Convidar você a junto comigo ler um outro texto de Efésios 5. Efésios 5, 15 a 17. Esse texto aqui vem muito a calhar na nossa série, naquilo que nós estamos vivendo e nas nossas vidas, nos fazendo pensar a respeito de como eu tenho vivido, o que eu tenho feito com as coisas que eu tenho ouvido a respeito de Deus. Como eu tenho ou não tenho obedecido a Deus. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mais uma vez aqui, bobinho, falto de sabedoria, tá? Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus lá fora? São maus. Muitos desafios, é muita coisa acontecendo, é muita maldade acontecendo. Eu preciso aproveitar cada oportunidade. Ele continua dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? E quando você descobre qual é a vontade do Senhor, quer dizer, quando você descobre um caminho para você andar, o que você tem que fazer? Obedecer. É o que eu tenho que fazer. Você já sabe muitos caminhos, você já sabe a respeito da tua vida, como você deve lidar com a tua família, tantas coisas você já sabe, outras você precisa aprender, assim como eu, em tantas áreas, você já sabe o que Deus pensa, mas como nós temos agido.
o convite para a obediência, um convite para descobrir e colocar em prática a vontade do Senhor. Eu ouvi uma frase essa semana no nosso pastoreio de pastores que me chamou muito a atenção. Muitas vezes a gente, diretamente ou indiretamente, olha para Deus e fala: Senhor, abençoa o meu caminho, né? Abençoa o meu caminho, o caminho que eu tenho para mim mesmo, abençoa. E o contraponto disso é Deus nos dizendo: eu não posso abençoar o teu caminho, porque o caminho que eu, Deus, tenho para você, já é um caminho abençoado. Então nós precisamos descobrir qual é o caminho que Deus tem, qual é a direção que Deus tem, o que Deus espera de mim em todas as áreas, e eu trilho por Ele. Sabe, no teu trabalho, faça, dê o máximo, assim como o Senhor. Tem pessoas que já encontraram em questão de trabalho o que querem fazer na sua vida. Olha, é isso mesmo, eu nasci para fazer isso aqui, e eu posso influenciar positivamente as pessoas através disso, ou dessa área que eu estou envolvido, ou eu estou crescendo, eu estou num caminho, não cheguei onde eu quero ainda, mas eu vou chegar. Vai, faça, na tua família, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos. Deus tem uma palavra, obedeça aquilo que Deus tem para você. Isso é o mais importante. Uma frase que marcou muito a minha vida e que faz muita diferença para mim até hoje. Uma frase que nós já falamos para as crianças desde pequenininhas, que sempre vai ter escrito em algum lugar nas escolinhas, ou vai ser falado direto para elas, é o seguinte: o mais importante é agradar a Deus. Vamos dizer isso? O mais importante é agradar a Deus. De novo, o mais importante é agradar a Deus. Quer dizer, de que adianta todo o resto, eu agradar a mim mesmo, eu agradar as pessoas, eu fazer tudo, eu correr para cá, eu fazer a minha vida ser uma doideira, se eu não agradar a Deus? Eu nasci para agradar a Ele. Então tudo que eu fizer nessa terra, eu estou fazendo para Ele. Por quê? Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, a Bíblia diz. Quer dizer, sem Deus, nem eu nem você, nós não somos nada, nada. Nós não somos, porque as coisas que nós podemos fazer sem Deus não fazem diferença eterna. Mas aquilo que eu posso fazer com Deus tem diferença na eternidade e na nossa realidade. Essa é a diferença. Então a vida que eu vivo agora, eu não preciso mais viver para mim mesmo. Eu posso viver para o Senhor. Isso nos leva a pensar quais são os nossos valores. Valores é o conjunto de crenças e ações que fazem você, que dizem quem você é, como você age e tudo mais. Olha o que dizem no Salmo 37, 3-5. Diz assim: confie no Senhor e faça o quê? O bem. Olha de novo essa parte. Confie no Senhor e faça o bem. Quer dizer, confia nele e faça o bem. O que é o bem? Aquilo que Deus tem para você. Assim, dessa forma, se você fizer isso, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, não fique trilhando o teu próprio caminho, mas decida entrar no caminho que Deus tem para você. Que Deus tem para você. Sabe quem que é o caminho? A Bíblia diz, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fazer a vontade de Deus precisa ser o valor central da sua vida. Fazer a vontade de Deus precisa ser o valor central da tua vida. Isso inclui em todos os momentos, quando as pessoas estão vendo, quando as pessoas não estão vendo. Eu vi uma frase esses dias, aquelas frasezinhas de Facebook, mas que faz muita diferença. Disse assim: olha, o certo é certo, mesmo, deixa eu ler certinho aqui. O certo é certo mesmo quando ninguém está fazendo. E o errado é errado mesmo quando todo mundo está fazendo. Então quer dizer, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus tem para você, o caminho que Ele tem para que você trilhe em obediência a Ele, com tanta liberdade que nós temos de viver a nossa vida, de desfrutar, de viver uma vida em abundância. Sabe, talvez eu fale para você que você precisa entregar o teu caminho para o Senhor, que você precisa viver aquilo que Deus tem, e uma imagem
muito clara que muitas vezes vem trazida pela religiosidade, trazida pelo histórico religioso do nosso país, do nosso mundo, por que não dizer, vem o seguinte: olha, se você seguir a Deus, você vai ter que ficar sempre assim, né, bem quietinho, você não pode fazer nada, porque qualquer coisa está errado, você não pode pensar nada por você mesmo, você não pode questionar nada, você não pode crescer, você tem que ser pobrezinho, você tem que ser burrinho, você tem que ser isso e aquilo. Isso é mentira. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: cresça, faça, vá, prospere, estude, trabalhe, viva, questione, se divirta, se alegre com as coisas boas na vida, tenha momentos saudáveis de diversão, cuide da sua saúde, cuide de tudo aquilo que é importante. É o que a Bíblia diz, essa é a verdade, esse é o caminho que Deus tem para você aqui nessa terra. Mas, no meio disso, ou o que isso é apenas um recheio para aquilo que é o mais importante, que é agradar a Deus. A coisa mais importante que nós vamos tirar nessa noite é o seguinte: de que nada adianta nós termos tudo nessa vida, nessa terra, se nós não tivermos aquilo que é mais importante. Então, abra o teu coração para a mensagem que Deus está te trazendo durante esses dias e vai continuar te trazendo sempre quando você estiver aqui e em todos os lugares. Uma coisa que nós nunca queremos deixar de falar aqui como igreja é o caminho para a salvação. Caminho para chegar até Deus. Uma mensagem de salvação para você. Sabe, uma mensagem que não simplesmente vai transformar a tua vida aqui, apesar de ela ter o poder de transformar também, mas que vai fazer diferença na eternidade. Na eternidade. Que vai fazer diferença te dando uma vida eterna ao lado do Senhor e não no inferno. Porque o inferno é real, assim como o céu, ou o paraíso, ou enfim, a vida que Deus tem preparado para nós, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou num coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, é muito além de tudo isso. Não é uma vida tristinha, tocando uma harpinha, sentado numa nuvenzinha. Outra imagem negativa, terrível, trazida pela religiosidade. Não é isso. Se Deus é criativo o suficiente para criar um mundo como o nosso, cheio de diversidade, para dar inteligência para mim e para você trabalhar, estudar, viver, como a ciência tem evoluído, como a tecnologia tem crescido, tudo isso é do quê? É fruto da mente que Deus colocou em você, que Deus colocou em mim, que Deus colocou na humanidade. Deus é criativo, Deus é grande, Deus criou o universo inteiro. Alguém com uma mente dessa ia te dar uma eternidade monótona? Não! Deus é muito mais do que aquilo que a nossa mente consegue pensar e consegue imaginar. Partindo disso, a ideia é: você quer viver aquilo que Deus tem para você? Você quer entrar nesse caminho? Você quer trilhar aquilo que Deus tem para você? Olha o que Jesus disse em Marcos, para a gente encerrar, capítulo 8, versículo 35. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Essas palavras podem mudar a sua vida para sempre. E quando eu digo sempre, é eternamente. Tá? Não, de maneira nenhuma, despreze aquilo que está sendo falado para você. Porque Deus tem uma palavra para você. E é assim, ó. Olha, eu tenho uma vida preparada para você. E quando diz aqui, quem perder a minha vida por minha causa, não é no sentido de se matar ou de morrer fisicamente, apesar de que se isso fosse preciso, sim, estaria incluído, mas é investir a minha vida em algo que vale a pena. Como eu falei lá no começo, viver muito além de trabalhar, ligar a TV, ir para a internet, comer, trabalhar, ligar a TV, viver, existir, 1 ano, 2, 5, 10, 50, 80. Sabe? É muito além de tudo isso, aquilo que Deus tem para nós. E somente Deus, por meio de Jesus, tem um caminho de salvação para a sua vida. Não tem como você deixar um legado que permaneça nessa terra sem Jesus. Ele é o caminho para você. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento e a pensar um pouquinho a respeito disso. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quiser fechar os teus olhos e perguntar para Deus, ou para você mesmo, como eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho construído castelos de areia achando que eles vão durar? Será que eu tenho construído o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha família, tantas coisas aqui eu tenho construído achando que isso vai durar? Isso são apenas castelos de areia. Com esse pensamento em mente, eu gostaria que você pensasse a respeito da tua vida como um todo, pelo que você tem vivido, o que tem importado para você, o que vai restar quando você deixar esse mundo, o que vai restar, o que vai ficar para trás, ou onde você vai estar quando você morrer, onde você vai passar a tua eternidade, se hoje você morresse, se hoje eu morresse. Jesus se apresenta como o caminho. Jesus não é mais um caminho, Jesus é o único caminho para nos levar para perto de Deus. E eu quero convidar você a fazer um balanço da tua vida. Será que eu já entrei por este caminho? Ou será que eu ainda estou construindo um castelinho de areia na minha vida? Será que eu já estou trilhando? Será que eu já entreguei a minha vida para Jesus, ao ponto de que se eu morresse hoje eu tenho a certeza que eu vou passar minha eternidade no céu ao lado do Senhor? Ou você está vivendo, simplesmente existindo, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com a sua vida eterna? Hoje é noite de resolver esse problema, que é o maior problema que você pode ter, acima de todos os outros, mas que já foi resolvido por você lá na cruz. Jesus morreu para que você não precisasse morrer eternamente. Quero fazer uma pergunta para você. Onde você quer passar a tua eternidade? Onde você quer passar a tua eternidade?